Neste vídeo vamos falar da iniciativa Cinturão e Rota da China, ou do inglês Belt and Road Initiative, que é nada menos do que o maior programa de infraestrutura da história do planeta. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Nós já falamos bastante da nova Guerra Fria entre Estados Unidos, Ocidente e China de outro lado, também das ambições de Xi Jinping e do Partido Comunista, como por exemplo, de alcançar o posto de potência hegemônica até 2049, ano do centenário da Revolução Comunista, mas nós nunca falamos da iniciativa Cinturão e Rota, que é uma estratégia fundamental para que a China atinja esse objetivo de se tornar a principal economia do planeta. E é importante entender até as origens desse programa, porque ele foi anunciado oficialmente num discurso do Xi Jinping durante uma visita ao Cazaquistão em setembro de 2013 e depois em outubro do mesmo ano, numa visita à Indonésia, ele falou também da Rota da Seda Marítima do século XXI. E embora a China promova esse programa como sendo com objetivo de desenvolvimento econômico dos países, de maior integração comercial também com a China, a verdade é que ele serve aos interesses do Partido Comunista e aos seus objetivos de dominação global. E para falar então dessa estratégia Cinturão e Rota, que até originalmente o título era Estratégia de Desenvolvimento do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do século XXI, mas abreviaram apenas para Iniciativa Cinturão e Rota, ou Belt and Road Initiative, BRI no inglês. Então o objetivo da estratégia é explorar economicamente o cinturão econômico da antiga Rota da Seda, como a gente pode ver aqui no mapa, que ia desde a China, passando pela Ásia Central, Oriente Médio e Europa, mas não passa apenas nessa região, acaba também incluindo o que eles chamam da nova Rota da Seda Marítima do século XXI, que é esta linha azul aqui no mapa da revista The Economist, e também está incluindo outros países, especialmente na África, que nem fazem parte dessas rotas. E como a gente vai ver, o objetivo é bastante claro, porque são investimentos estratégicos e que servem aos interesses vitais da economia chinesa. E como eu disse, a promoção é de desenvolvimento econômico, facilitação do comércio, coordenação de políticas de desenvolvimento, maior integração financeira até para acabar com a dependência do dólar ou criar uma alternativa ao padrão dólar e também com o objetivo de intercâmbio cultural acadêmico. Mas muitos projetos acabam sendo bastante polêmicos e como a China está avançando no mundo, já temos cerca de 147 países que assinaram memorandos de entendimento para receber investimentos da China, a verdade é que é um projeto de visão do Partido Comunista de longuíssimo prazo para que catapulte a China a essa potência econômica e que garanta, assim, que as principais rotas de fornecimento, de suprimentos, por onde são transportadas as principais commodities energéticas, que essas rotas sejam asseguradas e que as mercadorias sigam fluindo em qualquer cenário, como por exemplo, quem sabe uma invasão de Taiwan, a China precisa garantir que o fornecimento das mercadorias essenciais seguirá em direção à economia chinesa, e esse é o principal objetivo dessa estratégia Cinturão e Rota. Mas eu queria também falar dos projetos de infraestrutura, que realmente é essa coluna vertebral, e como o objetivo final da China é garantir que essas rotas permaneçam vivas em qualquer conjuntura, em qualquer cenário global. Olhando pelo mapa mundi, a China hoje tem um grande problema, estrategicamente falando, em termos de segurança nacional, que ela é dependente de energia e de importação de petróleo, gás natural liquefeito. A sua produção doméstica é insuficiente para atender às suas necessidades. E, portanto, ela importa. E justamente neste mapa mundi, por vários estreitos, como o de Suez, como o de Bab al-Mandeb, como o de Hormuz, aqui nos Emirados Árabes e no Irã, e depois também aqui o Estreito de Malaca, entre Malásia e Indonésia, por essa região toda, que pega o Oceano Índico, o Mar Arábico e o Mar da China Meridional, essas são as rotas principais onde passa mais de 80%
da importação de petróleo para a China. Então, ela manter essas rotas abertas e asseguradas é fundamental para a economia chinesa. A gente pode ver que por aqui passa justamente todos os cargueiros, os navios petroleiros e uma boa parte dos contêineres do planeta. Então, claro que essa é a visão que a China tem com a estratégia cinturão e rota. Mas é importante também mostrar os investimentos totais e como eles têm um foco principal em energia e como a África também tem sido um dos principais destinos e é onde a China consegue exercer de maneira muito mais efetiva essa sua influência política e que a gente pode chamar até de dominância nessas regiões. Aqui o gráfico de investimento total da China, aqui não apenas no BRI, inclui o BRI, mas não apenas, público e privado, nos principais setores. E o principal deles disparado é justamente energia, mais de 700 bilhões de dólares, e em transporte é o segundo. O BRI, para se ter uma ideia também da importância do programa, ele passou a fazer parte da Constituição Chinesa em 2018 e o objetivo é que os projetos sejam concluídos até 2049. Nem se tem uma foto clara com a lista total de todos os projetos, mas se tem uma boa ideia e boa parte do financiamento desses projetos acaba acontecendo por bancos chineses, estatais ou bancos de desenvolvimento chineses ou asiáticos, onde a China tem um poder de voto, uma influência muito maior do que os demais países. Agora, já entrando no BRI, este é um gráfico que mostra os tipos de projetos que o BRI está investindo: carvão 12%, energia movida hidrelétrica 22%, outras fontes de energia 7%, infraestrutura ferroviária 19%, rodoviária 7%, portos e outros 8%, depois indústria ou fabricação, manufatura 13% e demais 12%. E as fontes de financiamento do programa é principalmente o China Development Bank, o Banco de Desenvolvimento da China, com 40%, depois o China Exim Bank, com 8%, e 50% corresponde aos 4 principais bancos comerciais chineses, que são de propriedade do próprio Partido Comunista. Então a gente tem aí a noção de como é um projeto de Estado. Não é apenas um projeto de o governo em questão, até porque é um regime de partido único, e Xi Jinping deve agora levar o terceiro e vitalício mandato, mas essa é a visão que a China tem de longuíssimo prazo para alcançar todos os seus objetivos. Entrando na parte da distribuição desses investimentos, inclusive por ano, aqui a gente consegue mostrar o gráfico em bilhões de investimentos por ano, principalmente ali em transporte, que é a parte cinza, e energia, que é a parte principal. A gente pode ver que de 2013 até 2021, investimentos acumulados ou onde o BRI acabou se envolvendo nesses 8 anos, energia corresponde a 40%. Aí está a importância e que reflete justamente essa dependência que a China tem de importação de energia do restante do planeta. Os países produtores de petróleo, de gás natural, para que a China consiga tocar a sua economia. Avançando agora e desdobrando mais a parte de energia, a gente vê que o principal é carvão, durante muito tempo foi carvão. Segundo, e ainda o principal, é petróleo, depois gás natural, hidro é a quarta parte mais importante, e por fim energia solar e eólica. Então a China tem plena noção de que é fundamental mais investimentos em petróleo, em carvão, e vários desses investimentos que ela faz e que ela financia em outros países serve ao objetivo de garantir o fornecimento de petróleo à China e o escoamento dessa produção. Por isso que ela investe em infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária também, como existem alguns projetos bem polêmicos, eu vou trazer um no final do vídeo. Mas eu quero trazer mais informações de gráfico, para que vocês também tenham noção em termos dos países que estão envolvidos. Aqui a gente vê os investimentos de energia do BRI por país e por tipo de investimento. O principal aqui tem sido o Paquistão, mas em termos de
Fossil fuel, que é combustível fóssil, a principal aqui é realmente a Rússia, é o principal destino, e a gente sabe como a China tem se aproximado e formado uma aliança cada vez mais estratégica com a Rússia. Seguindo, agora sim a parte de, já que eu falei de energia, eu quero entrar aqui na parte a influência chinesa, especialmente nos países que são muito mais vulneráveis, porque são economias menores, mais dependentes de investimento estrangeiro, onde a China consegue ter essa dominância, exercer influência e muitas vezes controlar os rumos da política doméstica e controlar também pontos estratégicos de infraestrutura portuária, ferrovias, atendendo aos seus interesses e não necessariamente aos interesses desses países, da comunidade local, da economia local. E em nenhuma região isso é mais evidente do que na África. Mostrando agora os investimentos do BRI à África, ou da China à África, não apenas BRI, a gente vê como eles têm crescido, especialmente lá em 2016. Em termos de países, Angola é o principal destino, aqui de 2000 até 2019, investimentos maiores que 1 bilhão de dólares. A gente vê Angola que teve mais de 40 bilhões de dólares. E claro, Angola é um grande produtor de petróleo, acaba sendo um fornecedor fundamental para a China e onde ela consegue exercer uma grande influência. E aqui entra a parte também de polêmica do programa, porque como é uma iniciativa de Estado, o viés econômico, o racional econômico, ele entra em segundo plano. É muito mais importante a garantia do fornecimento dessas commodities essenciais, garantia de que as rotas marítimas vão seguir operando em qualquer cenário, e por isso a China consegue financiar projetos ou financiar mesmo países que têm uma classificação de risco bem pior do que seriam destinos mais seguros de investimento ou que os bancos chineses poderiam financiar. Aqui a parte de número de países que são financiados pelo BRI e a nota de crédito desses países. A principal a gente vê aqui que são B, então já é um grau bem especulativo, ou high yield, alto rendimento, ou junk, que é lixo, ou até que não estão classificados. Uma outra forma de entender como a China busca essa dominância é como os contratos de investimento ou de financiamento acabam sendo polêmicos, como a China está agora utilizando cada vez mais das cláusulas de confidencialidade. Esse gráfico, que até que faz parte de um relatório chamado Como a China Empresta, uma olhada rara em mais de 100 contratos de dívida com governos estrangeiros. E aqui a gente mostra, neste gráfico, a quantidade de contratos que incluem cláusulas de confidencialidade, que aumentou bastante a partir de 2014 e a partir de 2015 todos esses contratos incluem cláusulas de confidencialidade, porque, claro, lá está estipulado o que acontece caso, por exemplo, um governo estrangeiro que tomou um financiamento com a China para investir num projeto de infraestrutura portuária ou ferroviária, o que acontece no caso de não pagamento? E se o projeto não consegue ter fluxo de caixa suficiente para repagar aquela dívida? Quais são as garantias para a China? Quais são os colaterais? Aí que mora o detalhe, o diabo mora nos detalhes, e a gente vê a capacidade da China usar a estratégia cinturão e rota para avançar e controlar pontos estratégicos na geopolítica mundial. Aqui mais um gráfico mostrando a maior parte dos contratos de empréstimo chineses. Grande parte dela, ou quase metade, é na África, com 47%, América Latina 27%, Europa Oriental 11%, Ásia 10% e, por fim, Oceania 5%. Em termos de gráficos, apenas um último que é importante mostrar, e aí eu vou falar dar um exemplo bem recente de um desses projetos polêmicos que acabou dando errado para o país que tomou empréstimo na China, mas talvez para a China deu certo conforme eles esperavam. A maneira que a China acaba investindo por meio do BRI é o que se chama de diplomacia da armadilha da dívida, ou Debt Trap Diplomacy, porque como a China financia projetos que muitas vezes
são de bilhões de dólares e que superam a própria economia do país, esses países ficam vulneráveis diante do Partido Comunista. Esse gráfico mostra o total de investimento do BRI e quanto que esse investimento corresponde ao PIB do país. Então tem vários países, como por exemplo Timor-Leste, Camboja, onde até Geórgia aqui, Mongólia, Armênia, onde esses investimentos correspondem a mais de 20, 30, 50% do PIB. No caso do Timor-Leste, é mais de 120% do PIB. Então é claro que se algo acaba dando errado, o país vai estar em apuros e vai ser obrigado ou a entregar o projeto, ou entregar a operação, ou as cláusulas confidenciais terão que ser executadas e na maior parte das vezes acaba servindo aos interesses da China e não desses países. Uma das exigências também que a China costuma fazer nesses projetos é que os investimentos sejam todos construídos ou as obras sejam executadas com empresas chinesas, com trabalhadores chineses. Então, há realmente a busca por controle em quase todo o processo. Então, para a gente já encerrar o vídeo, eu queria mostrar esse que é um projeto que acabou dando errado no Sri Lanka. Sri Lanka, que é um país ilha no Oceano Índico e que está estrategicamente localizado nessa região. E a China fez financiamentos em projetos de infraestrutura, projetos que o Sri Lanka não conseguiu pagar, e como uma das cláusulas que acabou sendo executada, a China recebeu, aqui tem a notícia, ó, cujo título é Armadilha, a reestruturação da dívida da China e a manipulação estratégica no Sri Lanka. Então aqui temos o trecho essencial onde fala que o país Sri Lanka não conseguiu repagar a sua dívida e ao invés concedeu à China um aluguel de 99 anos no seu porto de Hambantota. Então esse porto que a China agora controla e que é estrategicamente localizado no Sri Lanka e no Oceano Índico, nessa semana a China conseguiu atracar um navio considerado espião nesse porto. E foi polêmico demais, porque a própria Índia reclamou, porque esse navio considerado um navio espião, na visão da Índia, é uma ameaça à sua segurança nacional, e aqui está a China conseguindo avançar e ter uma presença militar, e como este projeto, podemos ter inúmeros outros de forma similar, onde no futuro a China tenha controle ou tenha uma influência maior e consiga ter inclusive presença militar em regiões estratégicas em toda a rota da seda e o cinturão econômico e a rota da seda marítima do século XXI. Então, esse é o BRI, ele é um projeto de Estado, ele serve aos interesses do Partido Comunista, toda essa sua visão de potência hegemônica, isso está descrito, é o projeto de Xi Jinping, é o projeto de Estado da China, e é importante entender porque o BRI ele também tem avançado na América Latina. Brasil ainda não faz parte, mas a China é o nosso principal parceiro comercial, tanto para exportações quanto para importações. Entender as ambições, entender os riscos de algo como esse tipo de investimento, dessa estratégia, cinturão e rota, é fundamental, inclusive para o Brasil e para os governos que tiverem no poder no Brasil no futuro. Espero ter gostado demais esse vídeo sobre China, sobre o BRI. Comentem aqui abaixo e volto no próximo. Muito bem, para quem é assinante do Follow the Money, nós enviaremos esta apresentação completa com todos os gráficos e vários que eu acabei não mostrando no vídeo. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Obrigado, até o próximo.